como cidade Babilônia. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 9, olha o contraste. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A mesma palavra que é dita para João, vem, mostrar-te-ei a grande prostituta, a grande meretriz, é dita para João, vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Enquanto a grande meretriz tem por cidade Babilônia, a noiva do Cordeiro tem por cidade a Nova Jerusalém. Há um contraste. Satanás a todo momento quer imitar as coisas de Deus. Então, quem é essa mulher? Quem é essa meretriz? Calma que nós vamos chegar lá. Tem mais descrição dela aqui, você vai entender. O versículo adiante, na verdade, o versículo 1 e o versículo 15. O versículo 1 ainda no versículo 1. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande Babilônia, que está assentada sobre muitas águas. Agora olha o versículo 15, para explicar o versículo 1. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, essa prostituta, essa meretriz, ela tem influência sobre todo mundo. Então, é uma religião representada aqui por uma mulher que tem influência global sobre todo mundo. Fala, John. Não, ela está assentada sobre a besta, sobre o anticristo. Aqui fala, né? Na sequência aqui fala que está assentada sobre a besta. Ela caminha junto com o anticristo. Você vê que o sistema, né, como o Samuel falou, em toda a história da humanidade, o sistema, o Estado, ele procura uma religião para andar junto, mas uma religião apóstata, uma religião não cristocêntrica. Eles andam lado a lado. E no final dos tempos vai ser do mesmo jeito. Então o anticristo vai procurar andar com essa religião, com essa igreja. É apresentado lá em Apocalipse capítulo 13, né? A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Simbolizando quem? O anticristo e o falso profeta. Os dois vão estar lado a lado. Os dois vão estar lado a lado. Então, a sua influência, o versículo 1 e o versículo 15 vai falar da sua influência. E essa meretriz, irmãos, essa prostituta, não é a religião simplesmente sem Deus, não é a religião sem Deus, mas é a religião que está contra Deus. Não é a religião simplesmente com a ausência de Deus, é a religião que vai estar contra Deus, porque ela vai estar perseguindo a igreja. A Bíblia vai falar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se não me engano. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, o qual se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai chegar, essa religião tem cara de Deus, enganou as nações, enganou o mundo, engana vários povos, tem influência sobre o mundo inteiro, mas não tem Deus. É lá? Isso. Então, a influência dessa religião. Agora, uma outra característica, a sua riqueza. Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura
e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, fala da sua riqueza. Aí eu te pergunto, você para e pensa, qual a igreja mais rica na face da terra? Qual a religião mais rica na face da terra? Alguns podem falar, não, a Igreja Universal. Irmão, a Igreja Universal não chega nem perto. Tem muito dinheiro lá, tem dinheiro. Tem, mas não chega nem perto. Eu nunca fui no Estado do Vaticano. Mas o que tem de ouro na igreja em Ouro Preto, onde eu pude visitar, e lá na igreja na Bahia, que é a primeira em ouro, em Salvador, não chega nem perto do que tem no Vaticano, em riqueza, em ouro. Quando vê aquela coisa, aquele monumento, sabe, aquela coisa gigantesca, que é a Basílica de São Pedro, irmão, construída no século XVI, com sacrifício, suor de muita gente pagando indulgência, é uma coisa fantástica, muita riqueza. Muita riqueza. Então, o versículo 4 vai falar da riqueza dessa igreja. Muita riqueza, muito ouro, vestida de púrpura. Então, aí você começa a descrever e nós podemos tirar a nossa aplicação, nossa conclusão de quem é, quem é essa religião, quem é essa igreja. Qual é essa igreja, melhor dizendo? Agora, em terceiro lugar, na verdade, em quarto lugar, sua sedução. Porque no versículo 4, ainda no versículo 4, vai dizer o seguinte: tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O cálice era de ouro, era bonito por fora, tinha uma aparência, tinha riqueza, mas por dentro tinha contaminação. Seduz, mas o que ela oferece destrói. A magnitude, a beleza, a riqueza seduz, mas o seu conteúdo destrói. Porque deu de beber do vinho da sua prostituição. Então, o versículo 2 também vai dizer: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Foram seduzidos e se prostituíram. O versículo 5 vai falar: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Seduziu e seduz até hoje. Quantas pessoas, irmãos? Tem uma coisa interessante aqui que eu anotei, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário, num áudio, e ele falou algo interessante sobre isso, sobre a sedução e prostituição dos homens com essa religião. Quando você vê na Bíblia, né, por exemplo, lá em Juízes capítulo 6, quando vai falar de Gideão, e depois de Gideão ter se entregue à idolatria, ter feito ali imagem de escultura, e diz que todo Israel se prostituiu após Gideão. A prostituição o adultério espiritual. É o envolvimento com outras religiões. Então, o envolvimento de paganismo, idolatria com outras religiões, a Bíblia vai falar de adultério espiritual. Prostituição espiritual.
Então o pastor ele falou algo interessante. Onde há idolatria, irmãos, há imoralidade. Por isso que a Bíblia vai fazer essa comparação. E é bem verdade, onde há idolatria, há imoralidade. A teologia determina a ética. A boa teologia determina a ética. A ética é filha da teologia. Abre lá em Romanos 1, 18. Aí você entende melhor o que eu estou falando. Romanos 1, 18. O que vai dizer? Porque a ira de Deus do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. Primeiro vem a impiedade, depois vem a imoralidade. Todos aqueles que se entregam à impiedade, à falsa teologia, à heresia, consequentemente, eles se entregam à imoralidade. É uma consequência. Você vê lá na carta de Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro ele começa a censurar os falsos líderes e falando que esses falsos líderes tinham os olhos carregados de adultério. A impiedade leva à imoralidade. Isso é fato. Impiedade é uma questão teológica, perversão é uma questão ética. Então, uma boa teologia, uma vida piedosa leva à santidade. Agora, uma falsa teologia, falsas religiões leva à perversão. Então, por isso, Apocalipse, capítulo 17, versículo 2, vai falar que os homens se prostituíram com essa meretriz. É interessante isso, né? Interessante isso aí. Então, recapitulando, é um contraste entre a noiva e a meretriz, Jerusalém e Babilônia, influência mundial, ela exerce, fala da sua riqueza, sua sedução. Aí o versículo 6 vai falar da sua violência. Sua violência agora. Não, mas contra fatos não há, né? Como diz a lógica, contra fatos não há argumentos. Olha o versículo 6, o que vai dizer? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vai falar da sua violência, perseguição. Quantos mártires? Eu estava lendo ainda há pouco, diz que a Inquisição, a perseguição da Igreja Católica sobre os fiéis, matou em média 900 mil pessoas. 900 mil pessoas. No ano de 1572, irmãos, aconteceu um fato na França, e, se eu não me engano, o nome da rua é São Bartolomeu, e foi chamado a Noite de São Bartolomeu. A história vai dizer isso, e isso é fato, você vai em qualquer biblioteca, vai na UFES lá que você vê. Foram quase 3.000 chamados huguenotes. Huguenote é um nome pejorativo, né, um apelido, né, pejorativo para os protestantes da época. Mas o que aconteceu? A rainha da França, até então já viúva, tendo a sua filha, Margot, rainha Margot,
arrumou um casamento forjado com um príncipe protestante. Aí armou a festa. Não, chega de guerras, chega de briga entre nós, entre católicos e protestantes. Vamos casar nossa filha católica com um príncipe protestante. Aí levaram para a França. A história diz quase 3.000, mas há quem diga que foram 70.000 protestantes mortos numa única noite. Arrumaram uma matança geral. Quem eles viam pela frente ia matando. Diz que as ruas foram tomadas de sangue. Chamada Noite de São Bartolomeu. Muita perseguição e morte. A rainha sanguinária, Catarina de Médici. Sem falar no comunismo, né, irmãos? O comunismo diz que, eu estava lendo agora, diz que o comunismo, ele matou no século XX, em 90 anos, mais do que a perseguição na Igreja Católica matou em vários séculos. Oi? Pior que Jezabel? Aham. É. A perseguição é fato também, a gente não pode deixar de dizer que os protestantes também mataram muita gente, tá? Mas são pessoas que, sabe, são adeptos de uma interpretação de Deus, mas não são gerados pela palavra de Deus. Porque quando você é gerado pela palavra de Deus, você não persegue ninguém para matar. Infelizmente, muitos protestantes, eles herdaram a mentalidade da época também, né? A mentalidade da época era o quê? O herege persegue para matar. Então, os católicos viam o protestante como herege, os protestantes viam católico como herege. E muitos protestantes brigaram entre eles também. Quando você vê os Estados Unidos, né, América do Norte, sendo colonizado ali pela Inglaterra, e a Inglaterra sendo protestante, vindo ali surgir as 13 colônias, várias guerras religiosas existiam ali. Colônia contra colônia, jovens sendo estupradas, e protestantes matando protestantes. Então, adeptos de uma interpretação de Deus, mas não gerados pela palavra de Deus. Porque quem nasceu de novo, então, infelizmente, teve muita confissão vazia. Eu sou católico, eu sou protestante, como se fosse um partido. Porque havia um conflito, né? Um conflito de religiões e um conflito de nações. E uma das maiores dessa época de nações protestantes foi a Inglaterra. Então, você ia para a Inglaterra, se autodenominava protestante. Mas só que você não nasceu de novo. E quando você encontra alguém contrário, você vai querer matar. Porque você não nasceu de novo. Mas, infelizmente, houve muita morte nisso. Muita morte. E se tratando de comunismo, que é uma grande maioria ateísta, querendo eliminar os cristãos, a ferro e fogo, morreu muita gente, meu. Se for botar em toda a história de mártires do catolicismo e do comunismo, tem-se ideia de 40 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? 40 milhões de pessoas morrendo martirizadas. Na noite de São Bartolomeu, muita gente. Tem um filme. Na verdade, tem mais de um filme. Uma vez eu peguei, há muito tempo atrás, uma fita cassete. A fita cassete da... Rainha Margot. A Rainha Margot tem um filme, os irmãos dela forçando o casamento, forjando o casamento dela.
Então, irmãos, o versículo 6 vai falar da sua violência. E olha como o Império Romano matou muita gente também. O versículo 18 vai falar o seguinte, olha o que o versículo 18 diz. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que grande cidade é essa? A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, nos dias de João. Roma. Roma. Agora a última está aliada com a besta. O versículo 3. Ela não é a besta, mas está aliada com a besta. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aliada com o anticristo. No final dos tempos, essa meretriz vai estar aliada com o anticristo. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Cristiane. Tem. Os gregos, a Bíblia fala, né, em Atos 6, Atos 17, que eles eram cheios de deuses, né, adoradores de vários deuses. Isso. Vários deuses. Herdaram muito da mitologia, né? Muito da época da mitologia, onde se entendia a criação do mundo vindo ali através de vários deuses, entendeu? Bom, então, agora nós vamos ver a descrição da besta, então. A descrição da besta. O versículo 7 e o versículo 17 vai falar o seguinte. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 17 vai falar o seguinte. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, uma descrição da besta, ela não é e está para emergir do abismo. Olha o versículo 8, que interessante. Esse versículo aqui é muito interessante. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Como é que você entende esse versículo aí? Eu boto um desafio aí, fala para mim, irmão. Fala aí, Ana Paula fica... Ana Paula vai fazer o curso de teologia lá com a gente lá. A besta que era e já não era, mas vai virá. Espírito do anticristo? Mais ou menos isso aí. É isso aí mesmo. Quando vai falar
quando vai falar a besta que era, ao versículo 8, de novo, a besta que viste foi, né, passado, foi, verbo ser, né, no passado, e já não é, e há de subir do abismo, ou seja, ela foi, já não é, mas há de ressuscitar, há de ressurgir, melhor dizendo. Isso aí vai falar dos impérios, dos líderes desse império, você acertou. De Nero. Quando João vai falar lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano, amados, não creiais em todo espírito, é isso que fala? Porque muito se tem feito o anticristo, bota lá. Filhinho, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Quando esse versículo, ele fala essas palavras, ele vai falar de impérios que vieram e líderes que governaram esses impérios, passaram, já não eram mais, mas ressurgiria novamente. Então o espírito anticristo sempre houve, através de Nabucodonosor, líder da Babilônia, através de Faraó, líder do Egito, através dos reis de Medo-Pérsia, da Grécia, Adolf Hitler surgindo, mas vai vir um ainda que vai ser o chefão de todos, que são líderes políticos, né? São líderes de reinos, de governo, de cidades. Então, vocês entenderam? Vocês entenderam? Lula é do vermelho, né? Do vermelho. E Apocalipse fala do dragão vermelho lá, né, irmão? Cuidado com o dragão vermelho. Dragão vermelho, né? Lembrando que o Brasil é verde e amarelo. O Brasil é verde e amarelo, o Brasil não é vermelho, não. Bom, então, uma outra característica, ele vai reinar por pouco tempo. Nesse versículo 10 aqui, que nós vamos ler agora, você vai entender melhor o versículo 8. A gente pode ler até o 9 também, né? Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quem pode também falar desse versículo aí? Versículo 10. Lê mais uma vez aí e fala para mim. O que você pode dizer desse? Isso. Essa é a descrição do versículo 10, né, da besta, né, que ele vai reinar por pouco tempo. Mas, interpretando todo o versículo aí, o que quer dizer 5, são 7 reis, 5 já vieram, um existe e outro há de vir. O que nós podemos entender disso aí? Esse versículo aqui, nós entendemos melhor o versículo 8. Fala aí, Jonathan, já que você falou do versículo 8. Tá.
Isso aí, você acertou o último. O versículo 10, nós entendemos o versículo 8, que vai falar, né? A besta que viste foi e já não é, e há de vir. Aonde esse Espírito Anticristo estava, que é nos impérios do passado, estava e vai vir. O que vai vir, Jonathan acertou, é o Anticristo. Então são 7 reis, 7 reis. 5 já passaram. Quem são esses 5? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E o último a vir vai? O reino do Anticristo. Vocês entenderam? Hã? Aí já não... Pode ser que sim, né? Pode ser que ele vai vir lá da Ásia, da China, não sei, né? Está querendo se levantar aí, né? Coronavírus pelo menos veio de lá, né? Coronavírus veio de lá. O pessoal fala até, ao invés de falar coronavírus, fala o vírus chinês. E eles ficam injuriados com isso. Então, Egito foi um grande império mundial no passado, irmãos. Onde tinha toda sorte de idolatria. Faraó escravizou o povo de Deus. Depois do Egito, se levantou um outro grande império, a Síria, que escravizou o reino do norte, escravizou o povo de Deus também. Depois veio Babilônia, que escravizou Judá, o reino do sul. Pérsia deu continuidade, idolatria, abominações. Grécia contaminou com seu helenismo, né, com a sua cultura greco-romana, veio Roma. E Roma era o que agora existe, olha o texto vai falar, um existe, um está na sua atualidade. Qual era o império que estava nos dias de João? Roma. Parabéns. Domiciano foi o imperador dos dias de João que mandou prender ele na ilha, mandou colocar ele na ilha. Domiciano. Não. A Assíria, ela reinou, pelo menos o povo de Deus, entre aspas, né? Porque o reino do norte está todo entregue à idolatria. Todos os reis do reino do norte foram reis maus. Aconteceu o cativeiro deles em 722 a.C. Ela surgiu quando o Egito já estava né, em queda, fraco. O Egito já não era mais aquele Egito da época de Abraão, por exemplo, de Moisés. Então, depois da Síria veio Babilônia, né, que caiu. A Síria caiu para a Babilônia, né, Babilônia conquistou o reino da Síria. E depois de Babilônia veio a Medo-Persa, que conquistou Babilônia, né? Quando vemos lá em Daniel capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 5, vai falar da mão misteriosa, né? Que está ali, na verdade, o neto de Nabucodonosor, acho que Nabopolassar, o nome dele, Nabopolassar. O historiador, o pai da história, Heródoto, vai dizer que os portões de Babilônia foram abertos por dentro. O povo se entregou a outro império e entregou o seu próprio líder. Tamanha abominação que existia dentro daquelas cidades.
Mais clara, né? É. Então, assim, a descrição da besta aqui, ela é bem clara, né? Esse versículo aqui, irmãos, os intérpretes, eles são categóricos em falar esse versículo 10, né? 5 já passaram, um existe e outro virá. O que virá é o reino do anticristo. É um líder mundial. Praticamente todas as linhas de interpretação escatológica que eu vejo crê na chegada desse anticristo, que vai haver um líder, né, que vai surgir, não sei de onde, pode ser da China, né, Cristiano? Pode ser. Não sei se a gente vai ver também, né? Quem está novinho aí ter mais probabilidade de ver, né? Eu já estou. Está novinha? Ah, tá. Pensei que você estava falando que está novinha. Tá levantando o dedo aí? Boa pergunta. Tem um versículo, tem um texto interessante e entra mais ou menos nesse contexto aí. Lá em Jeremias, no capítulo 29, o povo estava preso. O povo estava no cativeiro. E Deus usa Jeremias para escrever uma carta dizendo o seguinte: trabalhai pela paz da cidade, construir casa, constituir família. Então, assim, estavam debaixo de uma condenação, debaixo da soberania de Deus, da consequência do seu pecado, mas Jeremias foi usado para falar, trabalhai pela paz de Jerusalém, pela paz da cidade, melhor dizendo. Ele não estava em Jerusalém, estava lá em Babilônia. Constituir família, na sua paz vós tereis paz. É mais ou menos isso daí. Nós nunca podemos cruzar os braços e falar, a coisa vai piorar mesmo. Não, orai. Nunca pode falar assim. Não, a palavra vai se cumprir, as coisas vão piorar. Não, trabalhai pela paz, orai, abençoai Jerusalém. Né? A Bíblia diz lá em Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Sabemos que Jerusalém, segundo as escrituras aqui de Apocalipse, vai ser uma cidade que vai ser sitiada, vai ser perseguida, mas a Bíblia manda, orai pela paz de Jerusalém. Né? Prosperarão aqueles que te amam.
Então, nós nunca podemos cruzar os braços. Trabalhar, orar, abençoar o novo líder. Senhor, que não venha um comunista, que não venha um perseguidor. Entendeu? Oi? Sim. Olha, a, a palavra vai se cumprir, mas a nossa postura tem que ser diferente, tem que ser de paz, tem que ser desejar o bem. E tem outra coisa que eu sempre, quando falo disso, da palavra se cumprindo de forma que nós não esperamos, né, que a gente não queria que fosse, mas infelizmente por determinação de Deus acontece, e aqueles que são justos, estando dentro de um contexto, vão infelizmente sofrer por causa do pecado do ímpio. A Bíblia mostra isso desde o Antigo Testamento, quando Israel se tornou idólatra e pecador. Existia vários justos, principalmente nos tempos de Elias, quando Elias se viu sozinho, Senhor, só eu sobrei para o profeta. Aí Deus falou para Elias, Elias, há 7.000 que não se dobraram o seu joelho a Baal. Então existia justos ali sofrendo. Quando Elias retorna, depois de 3 anos e meio, para falar com Acabe, ele encontra ali o servo de Acabe, e esse servo de Acabe era fiel e temente a Deus. A palavra vai dizer que ele sustentou com pão e água dentro de caverna 100 profetas, sofrendo por causa da impiedade do povo. Então, os justos, em dado momento, sofrem junto com os ímpios, por causa da impiedade dos ímpios. Então, é até uma tipologia, desse caso dos 100 profetas do Senhor, que foram sustentados com pão e água, do que será a igreja na grande tribulação, escondida, guardada, protegida, sofrendo de certa forma, sim, mas ali sendo protegida. É até uma tipologia, né? Podemos usar como tipologia do que vai ser nos últimos dias. Acabe estava perseguindo os profetas. Não somente Jezabel estava perseguindo os profetas, não somente Elias, mas tudo que era profeta estava com a cabeça na guilhotina já. Então, assim... Isso. Também, né? Também. A paz de Deus, a Bíblia diz, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, lá em Filipenses 4:7, se eu não me engano. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, assim, a paz que Deus dá, ela vai além do entendimento do mundo. É uma paz interior. As coisas lá fora estão ruins, estão difíceis, mas nós temos paz. Isso. E lógico que, assim, eu creio que se tratando do findar de todas as coisas, da culminação de todas as coisas, a coisa vai ficar ruim de forma generalizada. Mas, por exemplo, nos dias atuais, as coisas estão ruins, né? No mundo inteiro, a economia, a igreja, né? Nós vemos a igreja, várias corrupções, várias apostasia. Mas eu sempre digo, embora sendo isso já cumprimento de uma profecia, né? A Bíblia diz que muitos apostatarão da fé. Nós cremos que nós podemos mudar a nossa realidade, como eu sempre falo, né? Nós aqui, Brasil, se tratando de Brasil, se tratando do Espírito Santo, quem sabe Deus levanta aí um profeta, levanta uma Ana Paula da vida, cheia do poder de Deus, para despertar os olhos de quem está lá fora, né? Uhum.
É. Não, vários, tudo. É. São países ricos, né? Se você olhar para o mundo, as coisas estão se encaminhando já, meu. Estão se encaminhando. Agora, esse versículo aí, ele não está falando exatamente disso. Está falando do anticristo se levantando contra o seu aliado nos últimos dias. Olha o que fala aí, o versículo 16. E comerão a sua carne. Isso. Então, assim, esse versículo 17 que você leu vai falar da soberania de Deus. E a soberania de Deus está em quê? Em que permitirá que o anticristo se levante, permitirá que o anticristo persiga a igreja. Mas esse versículo em si está falando de quê? Da ação de Deus levantando o anticristo contra a própria Babilônia, que vai ser aliada dela nos últimos dias. Mas no finalzinho, o anticristo vai perseguir e matar essa meretriz. Vai perseguir essa própria igreja idólatra e prostituta. Você vê que a soberania de Deus, ela age em todas as esferas, não somente nos salvos, não somente dos que estão na luz, mas naqueles que estão nas trevas também. Agora, por que eles se levantarão um contra o outro e o anticristo os vencerá? A Bíblia vai falar lá Jesus fala lá, o reino dividido não subsistirá, né? O reino dividido não subsistirá. Eu tenho uma interpretação de que é a seguinte: vamos supor que a grande prostituta seja a Igreja Católica. De certa forma, a Igreja Católica carrega o nome de Cristo. E como a besta é o anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, de certa forma, a igreja carrega o nome de Cristo, eles vão perseguir para matar. Nós não precisamos mais de você, porque embora você sendo idólatra, prostituta, você contaminou muitas pessoas, vocês carregam esse nome e nós não queremos esse nome. Eu creio que vai ser mais ou menos nesse sentido aí. No final do tempo, no final da grande tribulação, a própria besta vai perseguir o falso profeta, vai matar e vai destruir a prostituta. O versículo. Muitas pessoas entendem a Babilônia falando do catolicismo. Do catolicismo. Então, para a gente concluir aqui, a vitória de Cristo e a sua igreja. Olha o versículo 8. O versículo 8 vai falar o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas
que virá. A vitória de Cristo e os seus escolhidos. Enquanto a Bíblia fala daqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida, a Bíblia fala daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aí eu te pergunto, quem são esses? E a Bíblia fala desde a fundação do mundo, né? Não fala aqui? O nome escrito, aqueles que não tinham escrito o nome no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha a onisciência de Deus aí, a presciência de Deus em escolher um povo separado para que estivesse com Ele. Eu e você. Somos nós. Somos nós. Então, o versículo 14 agora vai falar o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Primeiro, ele venceu pelo seu sangue. Quando na cruz Jesus morreu, a vitória já foi ganha, já foi conquistada. Somente nós estamos esperando o dia. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, é isso? Colossenses 2,14, vai dizer que Cristo humilhou os demônios, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Na cruz Jesus já venceu, meu irmão. Na cruz ele já venceu. O diabo, ele fez de tudo para tirar Jesus da cruz. Quando Jesus foi à cruz, desce daí. Tu não é Deus? Desce daí. Salva-te a ti mesmo. Mas Jesus foi até o fim, foi fiel. O Cordeiro venceu, o sangue foi derramado. E nós temos a vitória garantida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a vitória, irmãos, só está esperando a data, já está, sabe? Você descansa. Você descansa e seja fiéis, porque se você foi escolhido, você é fiel. Amém? Os eleitos, os escolhidos são fiéis. Sua suprema posição. Ele não venceu somente porque é o Cordeiro que morreu, foi morto e reviveu. Mas ele é soberano, sempre foi. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Então aqui a gente conclui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, sem me apertar, não me aperta aí sem me abraçar, não. Fala. Você acertou os dois? Não, você acertou. Todo mundo contribuiu hoje aí. Então, de parabéns. Mas é esse o capítulo 17. Pode tirar aí. Pode tirar. O 18 pesquisa, né? O 18:2 vai falar da queda da grande Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia. Vai cair, meu irmão. Vai passar. Os 10 chifres. Versículo 12, deixa eu ver aqui. Os 10 chifres. Acho que são os reinos, né, do fim do tempo.
Nossa, a Bíblia aqui, ela tem um pedação atrás aqui. E os 10 chifres que vistes são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso, eu creio que seja isso. Né? E esse versículo é até interessante, que receberão poder por 1 hora. Está falando aí do período de tempo do reinado do anticristo. Vai ser curto. Vai ser curto, não vai ser comparado ao Egito, que atravessou séculos, ao Império Romano, que ficou muito tempo, mas o reino do anticristo, o reinado dele vai ser pouco tempo. Isso. 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 Eu creio que vai ser isso aí. Ele vai surgir. Ele muito provavelmente vai vir do comunismo. Vai vir do comunismo. Isso, do comunismo. O comunismo foi o que mais perseguiu cristãos, né? O comunismo geralmente é ateu, eles são ateus. Então, o anticristo, ele vai ser, né, averso, né? Vai ser uma aversão de Cristo, né? Contra tudo se chama Deus ou se adora. Então, vai perseguir muita gente, vai perseguir muitos cristãos. E, infelizmente, vai ter êxito em algumas situações, vai matar. Entendeu? Agora pode vir da China, né? Não sei, a China comunista, né, Cristiano? Amém? Mais alguma coisa aí, irmãos? Não? Terminamos, né? Semana que vem a Renilda vai estar aí, se Deus permitir, no culto Pérolas, é o culto aí das irmãs. Ela vai vir semana que vem. Semana que vem é feriado. Aí continua na outra semana. A Valéria voltou com os cultos Pérola, né? Aí uma terça por mês a gente tem culto Pérola. Teve uma época que deu uma paradinha também quando eu viajei, por isso que não terminamos ainda. Mas já fica a dica aí para vocês darem o próximo assunto. Já vamos entrar no capítulo 18, vai vir o 18, 19, 20, 21, 22. 5 semanas. Até o final do ano a gente termina, né? Até o final do ano termina. Falaram, olha como é que o pessoal é bonzinho comigo, os irmãos são bons comigo. Eles sugeriram o livro de Isaías. Isaías são 66 capítulos. Mas se eu der Isaías, eu não vou falar todos os versículos, né? Eu vou falar... nossa, vai ser uns 2 anos. O livro de Isaías, se eu trouxer, né? Se vocês quiserem estudar, a gente vê alguns versículos principais, né? Principalmente quando fala de Jesus, né? Das profecias de Jesus, né? Amém? Vamos estar orando? Tem uma garrafinha de café ali, é o quê? É de domingo? É de domingo. Amém. Pedir a Cristiane fazer essa oração. Você faz, Cristiane? Então, você pode fazer. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Tendo como cidade Babilônia. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Apocalipse 21, versículo 9. Olha o contraste.